Boa noite, pessoal! 8 horas em ponto. Hoje é terça-feira, dia 20 de novembro. Tá na hora de começar mais uma live aqui no nosso Facebook da Arras Mídias Sociais. Como a gente já falou na semana passada, a partir de agora, todas as semanas a gente vai ter um conteúdo novo, sempre com um tema de redes sociais. E o de hoje são os públicos personalizados para anúncios, tanto para anúncios de Facebook quanto para anúncios de Instagram e também anúncios de Stories, né? Claro que todos são feitos aí a partir do gerenciador de anúncio que está dentro do Facebook. Muito bem, né? A gente vai falar sobre isso hoje. Mais uma vez eu vou fazer naquele formato mostrando, falando aqui com vocês e mostrando aqui na tela o material que eu preparei. Já deixei o link aqui para vocês também acompanharem pelo SlideShare, caso vocês queiram ver esse material que eu estou mostrando aqui, ele já está postado lá, então pode entrar lá também e acompanhar junto. Hoje eu vou tentar, não prometo que irei conseguir, né, ver os comentários aqui, né, junto conforme eu vou falando, né, e tudo mais, vocês vão interagindo comigo. Se eu não responder, é porque eu não consegui também ler, tá? Mas daí vocês dão um desconto, porque eu, né, vou tentar acompanhar comentários também para ir respondendo junto. Mas enfim, é isso aí. Não sei se está muito escuro aqui, espero que não, porque como sempre eu tenho aquela sorte, né, e a lâmpada aqui queimou. Então eu estou apenas com uma luminária, mas acho que não está prejudicando, né, acho que está ok. Muito bem. Hoje o nosso assunto então são públicos personalizados para anúncios em mídias sociais. Esse é um assunto bem extenso, eu não quero falar dele só na teoria, eu quero falar dele na prática também, mas para que eu possa fazer isso, né, de uma forma que fique legal para todo mundo, eu pensei em dividir esse assunto em algumas partes. Eu não sei quantas partes vai dar, tá? Na verdade, eu ainda não decidi isso. Eu sei que hoje é a parte número 1 desse tema de públicos personalizados, né? Para que a gente comece do começo. Quem já sabe mais sobre isso, pode pular essa live. Quem ainda está começando, né, tá querendo entender como funcionam os anúncios, o que são os públicos personalizados, o que é o remarketing, o que eu posso fazer, o que é um pixel do Facebook, aí fica e assiste aqui comigo. A previsão dessa live é de mais ou menos 40 minutos, tá? Eu pretendo não me estender muito e a gente provavelmente não vai entrar em nenhuma área prática hoje. Mas na semana que vem, quando a gente der prosseguimento aí ao assunto dos públicos personalizados, aí sim vou deixar um tema de casa para quem não tem o gerenciador de anúncios ou ainda nunca mexeu nele, para que já faça isso, para que na semana que vem possa acompanhar comigo melhor, né? Que possa ir fazendo já junto, de repente, um público, né? Então a gente consegue fazer mais na prática mesmo. Hoje a gente vai ficar falando um pouco mais teoricamente sobre esses públicos personalizados. Muito bem. O público personalizado significa uma coisa muito legal, que é o seguinte... deixa eu mostrar aqui que eu fiz, ó, peraí. Ó só. Opa, tudo bom? Não estamos conseguindo virar? Agora foi. Eu tô quase a luz de velas aqui, né? A luz de LED. O público personalizado, então, fiz esse material aqui que vocês podem acompanhar lá pelo SlideShare, tá? Já tá disponível para baixar, inclusive também, se vocês conhecem alguém que se interessa pelo assunto, quiserem mandar, tá disponível lá. O público personalizado, né, então o que ele é e para que ele serve? Na verdade, ele é um denominador comum entre vários aspectos que vão chegar lá no teu público desejado para o teu anúncio. Então ele vai juntar as características do teu público, o segmento que ele está inserido, as características da tua campanha para chegar aqui no público desejado para aquele anúncio que tu quer fazer, certo? Aí, volta aqui para mim. O que isso significa? Significa que dentro da mídia social... Nossa, quase que eu derrubei, cara. Não fui eu, foi o celular, né? Porque se eu caísse aqui, aí seria lindo, né? Mas eu espero que isso nunca aconteça. Eu espero. Olha só, o público personalizado é uma das grandes vantagens, né, das redes sociais, das mídias sociais, em relação a qualquer outro tipo de mídia que a gente fale até hoje. Por quê? Antigamente, se a gente fosse fazer uma mídia, mídia jornal, mídia rádio, mídia TV, mídia outdoor, a gente colocava lá o nosso anúncio, né? Colocava lá a nossa foto, colocava lá o nosso vídeo, nosso spot de rádio, e mais ou menos pelo público que ouve aquela rádio, que lê aquele jornal, a gente sabia quem a gente ia atingir, mas não tem muita noção. Quando a gente passa por um outdoor na BR, indo lá, ou na freeway, indo pra praia,
né? A gente não sabe quem tá lendo aquele anúncio, né? Se é um senhor de idade, se é uma criança que tá aprendendo a ler, se realmente alguém entendeu, se conseguiu ler, se deu tempo. Então tem uma infinidade de coisas que fazem a gente ter dúvida quanto ao público que a gente vai atingir com a nossa publicidade. Quando a gente fala em redes sociais, em mídias sociais, a gente tem uma segmentação de público muito gigante e a gente consegue, ao invés de dar aquele tiro de canhão, botar um outdoor na BR para ver o que vai dar um tiro de sniper. A gente consegue atingir exatamente quem a gente gostaria dentro das redes sociais, seja por segmentação de localização, de sexo, de idade, de gosto, enfim, tem uma série de coisas que a gente consegue aí fazer filtros para chegar nas pessoas certas. E mais, a gente consegue atingir também pessoas que já conhecem a nossa marca, pessoas que já interagiram com a gente nas redes sociais, pessoas que já assistiram um vídeo que a gente postou, que deram alguma resposta a um evento, pessoas que já entraram no nosso site, pessoas que já colocaram produtos no nosso e-commerce no carrinho e foram embora, né, que é o famoso remarketing, né, que às vezes as pessoas elas acham assim, nossa, entrei lá no site, na Americanas, e fui pesquisar uma geladeira. Aí essa geladeira começou a me perseguir pelas redes sociais. Já aconteceu isso com vocês? Pois é, com certeza já, né? Essa geladeira começou a perseguir a pessoa na rede social. Aí a pessoa pensa, meu Deus, é um sinal. Preciso comprar essa geladeira. Essa geladeira tá pra mim, tá aparecendo em tudo quanto é lugar. Não é um sinal, tá? É remarketing o nome disso, ou retarget, né? Também pode ser chamado. Quando a gente impacta a pessoa de volta com anúncios daquilo que ela já estava pesquisando. Então a chance dela fechar a compra é muito maior. E isso é possível também no Facebook, no Instagram e nos Stories. A gente pode reimpactar pessoas com coisas que ela já estava procurando. E aí a chance dela fechar uma compra com a gente é bem maior, né? A gente consegue aí fazer com que as pessoas comprem. Eu tô olhando aqui os comentários. O comentário, né? Comprem da gente porque elas já viram o nosso produto. Então isso é uma das coisas que a gente tem que ter em mente, tá? E é uma das coisas que eu vou falar bastante hoje também, né? Que é muito, muito, muito mais fácil falar com quem já nos conhece do que, obviamente, falar com quem nunca ouviu falar da gente. Muito bem. Vamos dar a sequência aqui, né? Para conseguir, então, aí aumentar essa geração de leads, né? Leads são esses contatos, né? De pessoas que vão buscar a nossa marca. Às vezes elas vão deixar um comentário, às vezes elas vão deixar e-mail, telefone, isso são tudo chamado de leads, né? Para aumentar, então, essa geração de leads e oportunidades de negócio, muitas empresas vão recorrer aqui à mídia paga, que nada mais é do que o famoso Facebook Ads. Se vocês ouvirem falar em Facebook Ads, Instagram Ads, a gente está sempre falando sobre mídia, tá? Quando a gente paga pro Facebook para que ele mostre os nossos anúncios. Então é muito fácil, é muito rápido criar campanhas. Vocês já devem ter visto que tem botão de impulsionar em tudo quanto é lugar, né, das redes sociais, né? Então as pessoas elas acham que isso é muito fácil, é muito rápido e os resultados aparecem, né, de uma forma bem atrativa. Tem bastante curtida, tem bastante comentário, né? Esses canais eles são bem acessíveis para quem quer começar aí a anunciar. Porque, né, perto também de outras mídias que a gente tinha antes, né, que a gente dependia somente delas antes, as redes sociais são muito baratas, né? Se vocês compararem o valor para a gente anunciar no jornal e o valor que a gente usa para anunciar no Facebook, por exemplo, a gente vai estar falando de centavos no Facebook. Né? Com R$5 eu consigo fazer um barulho no Facebook, com R$50 muito mais, e quanto mais eu invisto, mais eu alcanço, né? Então ela é uma mídia muito barata e ela também é uma mídia muito fácil, entre aspas, de ser feita, porque o próprio Facebook ele vai nos induzir um pouquinho ao erro, colocando vários botões que você já deve ter visto, né? Promova o seu site, impulsione a publicação, promova as suas mensagens, ajude as pessoas a chegar em tal lugar. No Instagram também vai ter aquele botãozinho de promover, até os stories agora também tem nos 3 pontinhos lá o promover, que também era um pouquinho mais complicado e agora já tá mais fácil. Não é errado fazer por lá, mas a gente não vai ter uma gama tão grande de segmentação de público se vocês fizerem por lá, quanto se vocês fizerem pelo gerenciador de anúncios, que é por onde eu quero mostrar para vocês até o final hoje dessa live aqui, né? Não é errado, mas tem como fazer uma coisa muito melhor se a gente fizer por aqui, tá? Muito bem. O que acontece? Quando às vezes as pessoas ficam tentadas a apertar aquele botãozinho lá, é a hora que acontece a maioria dos erros, né, do marketing digital.
é uma falta de alinhamento aí de investimento da empresa, não sabe muitas vezes quanto colocar, né, nos anúncios, acaba gastando demais ou acaba botando de menos com uma expectativa super alta, né, não tá alinhado com o marketing, não tá alinhado com o criativo, com o texto, né, com o público que ela quer atingir, e aí as consequências são campanhas que não estão otimizadas ou não tem nenhum objetivo muito claro. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ser, como público, impactado por uma campanha e vai fazer aquela leitura dinâmica, que é quando a gente pega o celular e fica trum, 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 trum. E aí você gastou dinheiro para passar na minha tela e eu nem vi, né? Porque o teu anúncio não era legal, a tua imagem não estava chamando atenção, o teu texto não me impactou, né? Uma série de coisas. Ou seja, o dinheiro é um detalhe importante, mas ele não é o principal, tá? Não adianta botar um caminhão de dinheiro no Facebook se tu não tiver uma boa estratégia, tá? Se tu não tiver uma boa comunicação, se tu não tiver um bom conteúdo e se ele não estiver alinhado com o público, né? E é aí que eu quero chegar. Esses públicos personalizados, eles vão nos ajudar a fazer campanhas melhores para as pessoas certas e não de uma forma totalmente aleatória. Deixa eu mostrar aqui o que eu preparei para vocês. Afinal de contas, eu preparei, vou mostrar, né? Que a gente precisa, então, entender que os anúncios, por si só, eles não vendem, né? Porque seria muito fácil. Inclusive, eu até faria vários anúncios, sairia vendendo loucamente, né? E estaria aí de boa agora, nessas horas, olhando o que é o Jornal Nacional, não sei, né? Mas não é o caso. Os anúncios sozinhos, eles não vão vender. A gente tem que entender a dinâmica das ferramentas, porque o mesmo anúncio do Facebook talvez não funcione no Instagram e muito provavelmente não vai funcionar nos Stories, né? Cada uma das ferramentas tem a sua peculiaridade, né? Tem as suas particularidades. O perfil do público-alvo presente em cada canal e as otimizações de boas práticas que vão fazer a diferença nos nossos resultados. Por quê? É bem diferente o público que está no Facebook, o público que está no Instagram, o público que está consumindo stories do Instagram, né? São pessoas diferentes, muitas vezes de idades diferentes, né? De, enfim, de faixa etárias diferentes, de idades de faixa etárias diferentes, mas de diversas outras segmentações que a gente possa imaginar. Não dá pra falar que vou fazer um anúncio e vou rodar ele no Facebook, no Instagram, no Stories, tudo igual, né? Que é uma das possibilidades dentro da ferramenta, né? Talvez pode fazer, né? Enfim, mas conseguiria alcançar mais pessoas, conseguiria ter uma entrega melhor se fizesse para cada canal, né, a sua estratégia com o seu público e com a ajuda da ferramenta mesmo. A gente estava falando hoje ainda sobre as diferenças. É melhor o Facebook ou é melhor o Instagram? É uma das perguntas que aparecem muito, né, pra gente. Mas o que eu faço lá? Né? Onde que eu boto meu dinheiro? Depende. Né? Tudo são testes. E eu vou falar até mais pra frente aqui sobre o teste A/B, que é possível fazer também dentro da plataforma. Porque não tem como saber, é melhor o Facebook ou é melhor o Instagram. Às vezes o teu público melhor está no Facebook, às vezes o teu público está no Instagram. E aí se tu não consegue identificar isso, tu acaba botando dinheiro no lugar errado, né? Então é uma coisa que a gente vai ter que ver caso a caso, na verdade, né? Mas, dependendo do segmento, já dá pra ter uma ideia de que, né, as pessoas estão mais no Facebook ou estão mais lá no Instagram. Então é uma coisa que é planejar, né? Planejar e entender o público principalmente. E aí, eu preparei aqui dicas, então, de ajustes desse planejamento de público-alvo, para justamente a gente conseguir chegar numa otimização melhor, aí para chegar em resultados mais satisfatórios do que vocês vinham tendo até então, né? A gente, como eu falei hoje, não vai entrar nessa parte mais prática da ferramenta, inclusive porque hoje o Instagram e o Facebook estavam com muita instabilidade, né? Eles estão fazendo uma limpa, daqui a pouco eu já vou falar sobre isso também. Então eu achei que a ferramenta não ia funcionar. Então eu preparei uma coisa mais teórica, mas que a gente vai colocar em prática na semana que vem. Aguardem, peraí. Bom, em primeiro lugar, segmentar o público de acordo com a nossa oferta, tá? Analisar o público específico, fazer pesquisa, usar a rede para entender quem compra e entender que uma empresa pode ter muitos públicos, tá? Para explicar melhor, eu vou e volto, se acostuma com o movimento. Para entender melhor, segmentar conforme a nossa oferta. Às vezes, a nossa empresa tem produtos e serviços para pessoas diferentes. Não são todas as pessoas que entram numa loja e gostam de exatamente as mesmas peças.
A gente vai ter várias peças de roupa, por exemplo, que vão agradar mais certa idade, outras vão agradar outra idade, outras vão agradar outro gênero, né? Enfim, nem todas as pessoas gostam de tudo de um lugar, né? Então, uma empresa, muitas vezes, tem muitos públicos. E aí a gente faz como? Bota lá no botão impulsionar e diz que a gente quer mandar para todo mundo que já curtiu a nossa página? É uma ideia. É uma maneira de fazer. Mas não é a melhor, com certeza não, né? Você vai estar botando um dinheirinho fora, né? Pode ter certeza. Então, assim, a gente tem que analisar o nosso público, né? Vocês, melhor do que ninguém, né, conhecem o público da empresa de vocês. Afinal de contas, é o trabalho que vocês têm, vocês atendem as pessoas, né? Às vezes há anos aí, né? E se tem agência também, tem que passar isso pra agência, né? Esse DNA da marca, para entender quem são essas pessoas. Um dos erros muito comuns que a gente vê, né, muitas vezes, é que as pessoas pensam que o público delas é A e o público delas é B. E elas pensam baseado num achismo, e num achismo que gira em torno da própria bolha social que a gente chama, né, da pessoa. O que é a bolha social, né? A bolha social é o seguinte... vocês já viram que vocês têm no Facebook muitos amigos, né? Muitos. Às vezes 1.000, 2.000 pessoas. Imagina se vocês recebessem, né, a atualização dessas 2.000 pessoas ou dessas 1.000 pessoas no Facebook de vocês. Seria, tipo, inviável, né? Ia ser uma cacetada de coisas rolando ali, muita foto, muito vídeo, coisas que não interessam vocês. Por isso, o Facebook tem um algoritmo chamado EdRank, que é o EdRanking, que filtra essas informações para entregar para vocês lá na hora que vocês vão rolar a tela só coisas que realmente te interessam, né? E aí a gente acaba vivendo meio que sem querer dentro de uma bolha social, onde a gente lê coisas, ter acesso a vídeos somente do que nos interessa e não vê outras coisas. E aí, baseado nisso, muitas vezes a gente tira conclusões que não são reais. E também tá ligado a isso os públicos. A gente acha que as pessoas, elas agem de tal forma, mas isso não acontece exatamente assim, né? A maioria das pessoas que não tá na nossa bolha age de outra forma e a gente acaba fazendo nossos públicos na base do achismo. Para que isso não aconteça, a gente tem uma ferramenta dentro do próprio Facebook, dentro do gerenciador de anúncios, né, que ela é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais avançada para quem já trabalha aí com marketing digital, que é o Facebook Insights. Né? Ele vai mostrar do nosso público quem são as pessoas que já curtem a nossa página. Qual a idade que elas têm, onde elas moram, que tipo de páginas elas curtem, que canais de televisão elas assistem, que rádio elas ouvem, qual é o ator preferido delas, que tipo de marca elas compram no supermercado de sabão e pó. São, assim, algumas informações bem complexas que o Facebook consegue entregar. Eu não vou mostrar isso hoje. Como eu disse, esse é um assunto de públicos, é muito extenso. Por isso eu dividi em várias partes, porque eu quero mostrar ele com calma, né? A gente não precisa sair correndo aqui para fazer tudo numa live só. Afinal de contas, a gente pode se encontrar muitas vezes aqui, se vocês quiserem, tá? Então, eu vou falando aos pouquinhos. Eu queria hoje só dar um contextão bem geral, assim. Então, é possível fazer públicos personalizados sem a base do achismo, mas com dados. E os dados são a riqueza das redes sociais. Né? É onde realmente está ali o valor das redes sociais. São os dados que as pessoas colocam lá nas suas redes. Muitas vezes, inclusive, sem querer, né? Inclusive, quando a gente tá ali com o nosso microfone do Facebook ativo, vocês talvez já devem ter visto que vocês falam sobre alguma coisa e começa a aparecer um anúncio sobre aquilo. Já aconteceu com vocês alguma vez? Então, né, isso são os dados que a gente está colocando na rede sem ter nem se dar conta. Vocês falam pelo WhatsApp de vocês, pelo Messenger, tudo isso, o WhatsApp é do Facebook, né? O Messenger é do Facebook. Então, vocês sabem que tudo isso são dados gerados para a rede, para que eles vendam depois para anunciantes, que somos nós, né? Pessoas que querem comprar aí anúncios dentro da mídia social. Então, é mais ou menos, assim, falando a grosso modo, assim que funciona, né? Os dados são o grande valor das redes sociais, né? Então, a gente vai usar a nossa rede para entender quem são essas pessoas que compram da gente, né? Isso a gente pode fazer tanto manualmente quanto com essa ferramenta que o próprio Facebook dá aí de graça, de gracinha, tá? Eu vou mostrar onde ela fica na semana que vem, pra gente dar uma olhadinha. Muito bem, outra coisa aqui que eu preparei, o segundo tópico, né, é saber que as redes sociais não são lugares de venda final. Isso aqui é uma coisa que dá bastante polêmica, tá? As redes sociais, elas são um meio, tá? Quase nunca elas são um fim, né? A gente vai usar a rede social para gerar relacionamento. A gente vai fazer conteúdo para ser autoridade e venda se for capaz, tá?
O que acontece, né? Acontece muitas vezes uma grande confusão de eu quero vender no meu Facebook. Ah, mas a fulana vende no Instagram dela. Legal, né? Não tô dizendo que é impossível, mas na grande maioria dos casos, as redes sociais não são o local de venda final. Por quê? Como assim? Porque normalmente a pessoa compra na loja física, ou, mas a pessoa compra na internet. Ok, a pessoa compra na internet, mas ela tem o quê? Tem um e-commerce, tem um site onde ela vai realizar a compra. É difícil que ela compre ali no Facebook, ela, tipo, te diga, manda tua conta que eu vou te mandar o dinheiro. Tipo, isso não acontece tanto, né? Ou acontece com negócios um pouquinho menores, né? Mas as redes sociais, elas não são de fato o local de venda. Normalmente existe uma outra plataforma que daí sim aonde acontece a venda, ou presencialmente, né? Loja física ou plataforma de e-commerce. Enfim, e as redes sociais, elas são um meio, é o lugar onde a gente vai comunicar às pessoas que a gente vende tal serviço, vende tal produto, né? E a gente vai expor para elas aí por que comprar ou por que, né, enfim, adquirir aquilo que a gente está vendendo. Né? Então, elas são um meio de comunicação e não são uma forma final de venda. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam frustradas porque elas fizeram anúncios e não conseguiram vender, ou elas estão fazendo conteúdo e as pessoas não estão comprando, porque se trata de um relacionamento, né? A gente tem que gerar esse conteúdo todo, né? Tudo que a gente posta lá é para virar autoridade, para fazer esse relacionamento acontecer. E aí a gente vai vender se a gente for capaz, né? E se a gente estiver atingindo as pessoas certas. Por isso, né? E hoje, inclusive, é um dia bem propício para falar sobre isso, né? Que muitas vezes as empresas elas ficam bem tentadas assim a comprar seguidor, por exemplo, né, no Instagram. Ai, mas eu queria ter um monte de seguidor, eu queria ter um monte de curtida na minha página do Facebook e tal, e acabam comprando. E aí a métrica do ego, que aliás eu acho que é até o próximo. É até o próximo que assunto praticamente, né? Também. Não tem por que a gente ficar comprando seguidor se a gente não vai conseguir converter. A gente vai falar pra quem? Pros Mohamed, pros homem-bomba lá que a gente compra no Instagram? Quem que vai comprar no final das contas, né? E o próprio Facebook e o próprio Instagram também já estão ligados nisso, né? E aqui, ó, o tópico número 3, justamente não tentar vender para um público que não conhece a gente quando a gente vai anunciar no Facebook. Muitas empresas acreditam que devem focar na venda, direcionando todos os anúncios para uma página de produto ou de serviço. Né? Então a gente vai ter muita empresa colocando toda a verba, todo o dinheiro pensando em vender, 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 vender e pulando a etapa do relacionamento, pulando essa fase e comprando seguidor. E aí vai chegar aqui e vai dizer, poxa, não funciona, não vendi para mim certo, né? Quando a gente fala em rede social, funciona muito próximo de como funciona. Deixa eu ver que hora é, porque aqui eu me passo, né? Não, tô bem ainda. Quando a gente fala em rede social, é socializar, né? Funciona muito como funciona na nossa vida. Não tem grandes, meu Deus, ela vai falar agora a receita do bolo. Não vou, porque não existe, né? Mas a gente pode fazer algumas comparações que ficam mais claras de entender. Por exemplo, quando vocês conhecem uma pessoa, tá? Vocês vão se relacionar com ela. Às vezes vocês gostam dela de cara, às vezes vocês acham ela legal, né? Acham que tá legal, né? Aquela pessoa assim. Aí ela fala contigo, aí você vai conhecendo, e vocês vão numa festa, e ela vai se encontrar num jantar, e assim vocês vão formando um relacionamento. Daqui a pouco ela fala uma coisa que você já não gosta muito, aí já dá aquela balada, né? Já para de se ver tanto. Ou falava, sabe aquelas pessoas que falam um monte no WhatsApp, daqui a pouco vai acabando aquele relacionamento. Então, com as redes sociais e as empresas funcionam exatamente da mesma forma. Não adianta a gente querer chegar do nada para uma pessoa que tu nunca viu na vida e achar que ela vai te amar loucamente, comprar teu produto e sair falando para todo mundo. Isso não vai acontecer. Às vezes acontece, mas é muito difícil. É que nem a gente assim se apaixonar por alguém à primeira vista, sabe? Adorar uma pessoa, achar ela o máximo. Acontece? Acontece, mas é difícil. É muito difícil, né? Então a gente tem que ir conquistando, né? E a gente vai conquistando com o quê? Com o nosso conteúdo. Né? A gente conquista as pessoas à nossa volta, nossos amigos, né? Os contatinhos, aquelas coisas tudo, com o conteúdo, com o que a gente tem, com a bagagem que a gente traz, né? Com as coisas que a gente mostra, com as coisas que a gente fala, da maneira que a gente age. As empresas nas redes sociais são personas, né? Elas são pessoas. Então, da mesma forma que a gente faz, né, com as pessoas na nossa vida, as empresas vão fazer com as pessoas nas redes sociais, né? Elas vão construir um relacionamento mostrando conteúdo, mostrando o que elas têm
de bom, mostrando o que elas têm de diferente, né? Qual é a essência que elas trazem. Por que eu vou comprar da empresa A e não da empresa B? Ah, porque a empresa A me contou uma história melhor. É o famoso storytelling, né? Que talvez quem estuda marketing já tenha ouvido falar bastante sobre isso, né? E que não é nenhuma bobagem. Antes de tentar botar teu dinheiro todo em anúncio e achar que tem que vender, começa a contar uma história, começa a gerar aí um relacionamento. Eu coloquei aqui um pequeno gráfico, inclusive, que fala o seguinte, ó, que só 3% do nosso público potencial está realmente, ativamente procurando pelo nosso serviço. Isso aqui é uma pirâmide de momento de compra, ó. 3 pessoas que estão online agora estão comprando de fato o que a gente tem para oferecer. Isso para qualquer um dos serviços, produtos que a gente possa imaginar, tá? 6 a 7% das pessoas estão dispostas a ouvir, né, dispostas a ler ou dispostas a ver um vídeo sobre o nosso serviço, sobre o nosso produto. 30% das pessoas não tá nem pensando nisso. 30% das pessoas tá querendo ver vídeo de gatinho. É basicamente isso. Querendo ver fotos dos amigos na praia, ver onde é que a galera passou o feriado. Não tá pensando no nosso produto. 30% acredita que não está interessado, não quer nem saber. E 30% tem certeza que não está interessado, quer mesmo ver foto de gatinho. Então, assim, 3% está comprando agora. Eu preciso conversar com essas 90% aqui que está navegando. E se eu ficar botando venda, panfleteando a internet, vocês acham realmente que as pessoas vão parar para ler? Né? Claro que não. As pessoas estão lá para ver realmente vídeo de cachorrinho, de gatinho, de criança, e elas não querem ver propaganda. Imagina se as pessoas elas hoje pagam a Netflix para não ver propaganda, para ver conteúdo na hora que elas quiserem. Vocês realmente acham que elas vão ficar no Facebook vendo anúncio? Anúncio dizendo venda, compra, olha que bom, olha que barato. Não vão. Não vão mesmo. 3% tá ali pelo rolê, mas e o resto? Né? Então a gente precisa envolver as pessoas de uma outra forma, né? E essa outra forma é fazendo conteúdo de fato. Não tem outra forma de fazer isso. A outra que eu achei que era antes, mas é agora, é a métrica do ego, né? A outra dica, a aquisição de fãs. As métricas do Facebook, elas são os números, né? Números de page views, de seguidores no Twitter, curtidas no Facebook, visualizações se for no YouTube, né? Isso costuma muito impressionar as pessoas, mas na prática ela só faz bem pro ego, tá? Não vai vender, vai fazer bem pro ego. A pergunta é, quanto esses números contribuem para as vendas, né? É legal, né, ter lá a minha rede social, o meu Instagram com muito seguidor. A gente sabe que número chama número, a gente sabe que número impressiona, mas até que ponto, né, vale a pena ter esse monte de número? É a métrica do ego. Eu tenho não sei quantos mil seguidores. Vendeu? Vendeu não. Não, vender não vendeu, mas, né? E aí? Então, assim, às vezes as pessoas tentam, né? Ficam tentadas a comprar ou ainda, né? A usar influenciadores que tem muito seguidor. Dá uma olhadinha no engajamento. Dá uma olhadinha nas fotos, vê se tem comentários, quem são as pessoas que estão curtindo essas fotos. Clica ali nos curtidores das fotos, vocês já vão ver, né? Se tiver uns Mohamed, uns XX00980, começa a desconfiar, porque a pessoa comprou o seguidor. E aí, minha filha, você vai botar dinheiro fora. Hoje, inclusive, eu estava falando antes, né? Hoje é um dia propício para falar sobre isso, porque hoje à tarde vocês devem ter percebido uma instabilidade, tanto no Facebook quanto no Instagram. E saiu do ar várias vezes, inclusive o gerenciador de anúncios saiu do ar também, até por isso eu achei que a gente não ia conseguir fazer essa live mostrando a parte mais prática, né? Justamente porque o Facebook anunciou em nota oficial que está fazendo uma limpa. Eles vão tirar do ar o que eles considerarem perfil fake. Então, marcas que compraram seguidores e pessoas, né, influencers, entre aspas, que compraram seguidores vão sentir. Inclusive, as automações de Instagram também estão na mira do Instagram, tá? Pessoas que compram automação, que é aquela curtida, comentários, né, automatizados, podem ter aí algum prejuízo nas suas contas, né? Inclusive perdendo a conta, tá? É o que pode acontecer. Mas hoje foi um dia de instabilidade nessas redes justamente porque estava acontecendo uma limpa gigantesca e deve seguir aí ao longo dessa semana, não deve terminar por aí não. Tá? Eu coloquei aqui também, então falando ainda nisso, né, que fechar negócios é a única atividade efetivamente que traz dinheiro para a empresa. Tudo o resto é custo.
tá? Se não fechar negócio, se não te trouxer dinheiro, é custo, fim, né? Então não adiantou tu comprar lá, mas eu paguei só $10. Botou $10 fora, entendeu? Só isso que aconteceu, nada além. Então não foquem tanto nesses números aí, foquem mais no número de venda, de retorno, de ROI, né, de conversão, mas não na quantidade lá de seguidores ou de curtidas, enfim. Né? A outra dica que é entender o público. Dentro do meu segmento, né, dentro do teu segmento aí, é importante conhecer quais são as características específicas desse grupo. Ah, tem milhares de perguntas que a gente pode fazer? Tem. Mas a gente pode começar com as básicas. Existe uma restrição geográfica? Eu já vi várias empresas aqui de Novo Hamburgo, São Leopoldo, anunciando o Brasil inteiro, sendo que elas têm um negócio local, tipo local mesmo, restaurante, né? Aí que adianta fazer um anúncio que vai passar lá no Nordeste se a pessoa não vai vir? Né? Eu botei dinheiro fora, então tem que ter uma restrição geográfica. As redes sociais permitem isso, né? Que a gente fale apenas com pessoas que moram na nossa cidade ou apenas com pessoas que estejam passeando pela nossa cidade, né? Caso assim de Gramado, Canela, né? A gente consegue fazer anúncios para turistas, né? Não para pessoas que moram lá, por exemplo. Né? Então, qual é a faixa de idade dessas pessoas? Não adianta fazer um anúncio, eu vou segmentar para qualquer idade que vai para ver o que vem. Não, então bota outdoor, né? Não, a gente pode fazer isso, por que não usar? Qual a formação acadêmica, né? Em que áreas essa pessoa trabalha? Que tipo de outras páginas ela curte? Que música ela ouve? Enfim, a gente vai ter diversas perguntas, muitas perguntas para entender o público, tá? Se vocês se interessam muito por esse assunto, né, vocês podem ler também, dar um Google aí, sobre mapa da empatia, que é um exercício que a gente faz na construção dessas personas, né, que são o nosso público-alvo, né, para entender quem são as pessoas que compram do nosso negócio. Porque às vezes a gente acha que são pessoas de classe alta, que são aí íntimas de não sei o quê, que gastam muito dinheiro, que viajam para fora, e na verdade não, são pessoas de classe média que vão parcelar a nossa compra em 10 vezes e que se a gente entender isso, fizer uma pequena mudança, um ajustezinho na forma de pagamento, a gente começa a vender mais. Só porque a gente entendeu quem é o nosso público. Não tô nem falando de anúncio agora, né? Tô falando num geral, assim, né? Então, esse entendimento do público, ele vai servir para tudo, né? Para nortear todas as coisas, todas as ações de marketing, tudo que a gente for fazer na empresa. Então, não só nas redes sociais é importante conhecer o público, né? É importante de uma forma como um todo mesmo, né? Outra coisa aqui que eu tenho para falar para vocês, 6, instale o Pixel antes de anunciar no Facebook Ads. Se você não medir, você não pode gerenciar, tá? O pixel do Facebook, eu até coloquei aqui, né? Porque muitas vezes a gente não está familiarizado com esse tipo de linguagem. Ele é um trecho de um código, tá? Que ele vai ser instalado dentro do teu site e vai começar a capturar informações, né? Vai pegar as ações das pessoas, como por exemplo, coloquei aqui para vocês terem no material, contabilizar o número de conversões realizadas a partir de uma campanha lá no Facebook. Quantas pessoas, conversão pode ser o quê? Compra, ou pode ser assim, eu quero que a pessoa realize o cadastro dela, coloque e-mail, telefone e o nome dela. Isso é uma conversão. E isso o Pixel vai capturar e dizer, você gastou 2 centavos para cada pessoa que foi lá e digitou o e-mail, por exemplo, né? Outra coisa que a gente vai fazer com o Pixel, criar uma lista de remarketing. Aqui trocando em miúdos, vai criar uma lista de pessoas que visitaram o nosso site e vão começar a receber anúncios dentro do Facebook. Eu posso criar uma lista de público semelhante, que é um lookalike também. Não se assustem com esses termos, tá? Por isso que eu falei que eu vou dividir essa live em várias etapas. Porque é muita coisa. Meu Deus, me perdi no remarketing. O que é lookalike? O que é pixel mesmo, que eu já não me lembro mais? Então, calma. Eu sei que essa parte aqui ela é um pouquinho mais complexa, né? E que o Facebook, às vezes, ele parece bem fácil, né? Que é só fazer uns postzinhos, uns cardzinhos, mas não, ele é uma rede realmente muito complexa e muito completa para quem sabe usar. Ele traz resultado, mas ele tem que ser entendido, né? A ferramenta ela é muito complexa. Então, assim, o pixel do Facebook, ele é um código, né? Como eu falei, que deve ser instalado dentro do site e esse código começa a rastrear a atividade das pessoas dentro do teu site. Ele vai te dizer quanto tempo elas ficaram em determinada página, qual página elas visitaram dentro do site, né? Se teve conversão, que foi venda ou foi qualquer outra ação que tu coloque lá. Uma série de informações que vão
vão te ajudar a ter resultados melhores, além da possibilidade de fazer o remarketing, né? Que é a parte mais legal de todas, né? Da pessoa entrar no teu site, olhar um produto e esse produto começar a perseguir ela. Ai, mas eu acho isso um saco. Eu odeio quando eu entro na Dafit, olho um sapato e esse sapato começa a me perseguir. Ok, tu pode até odiar, mas funciona. Vende. E se vende, tá valendo, né? Então, assim, a gente vai talvez encher o saco das pessoas, aparecendo pra elas, vai aparecendo, até que uma hora que ela compra. E aí, beleza, converteu, né? Então, essa é a função do tal do remarketing, né? Ah, é um sinal, preciso comprar, tá aparecendo demais pra mim. Não é bruxaria, é tecnologia, basicamente, né? É o remarketing, é o marketing digital com inteligência, trabalhando para fazer as pessoas comprarem, né? Basicamente é isso aí, tá? Mas não se apavorem muito com esse lance de pixel, a gente vai falar mais sobre ele quando entrar na ferramenta, né? Até porque vocês não devem tentar fazer isso sozinhos em casa, tá? Se vocês não entendem de programação de site, não adianta você tentar ir lá e mexer, futricar no pixel, porque é capaz de você tirar o site do ar. Não recomendo, né? Tem que ser feito por um profissional. Isso aqui é super fácil para quem está acostumado com programação de site, mas a gente não deve tentar fazer sozinho, tá? Então a gente vai falar mais ainda sobre isso mais pra frente. Outra coisa que a gente precisa é entender as nossas campanhas, né? Para que nosso público chegue, nosso anúncio chegue na pessoa certa, a gente tem que entender a nossa campanha. É importante que a gente saiba responder pelo menos essas perguntas aqui. Qual é o interesse em comum da minha empresa e do meu público que eu quero atingir com a minha campanha? Qual é o interesse que eu quero despertar no meu público com esse anúncio, né? Ah, eu quero vender. Sério? Você jura? Tá, mas e o que tem de diferente? O que vai me fazer não rolar a tela e continuar a minha vida, né? O que ali vai me chamar a atenção? Se eu estiver fazendo um anúncio qualquer para qualquer pessoa, eu não tenho como responder isso. Agora, se eu estiver fazendo um anúncio de um produto específico para pessoas que estão já interessadas em comprar esse produto, eu tenho como responder. O que dessas pessoas, desse público, chama atenção? É alguma cor, é um som, é um movimento, é o detalhe do produto, né? Tem alguns segmentos muito específicos que as pessoas gostam de ver funcionando, né? As pessoas gostam de ver detalhes por dentro, por fora, montando, desmontando, são coisas que aguçam a curiosidade daquele consumidor, né? Então a gente tá fazendo isso. Ou a gente tá só botando lá um card com o preço, às vezes nem com preço, né? Enfim, o famoso quanto custa, e esperando uma mágica. Né? Então, existem etapas que vão ajudar a gente a vender melhor para a pessoa certa, né? Porque a gente tem que saber com quem a gente está falando. Outra coisa que eu falei para vocês, que a gente ia ver aqui, é o famoso teste AB. E a gente deve fazer ele. O mesmo anúncio pode ser testado para diversos públicos e o mesmo público pode ser testado com diversos anúncios, tá? Isso significa, na prática, lá dentro do gerenciador, a gente não está falando de botão impulsionar, tá? Tudo que eu estou falando aqui é dentro do gerenciador de anúncios. Eu até vou mostrar para vocês o botão de impulsionar na semana que vem. Ou na outra, porque já viram como tem assunto, né? Mas eu estou falando de gerenciador de anúncios. Eu estou falando de uma forma mais profissional de fazer anúncios, tá? Dentro do gerenciador de anúncios, a gente tem uma possibilidade chamada teste AB, onde a gente pode fazer um teste de diversos criativos, que são imagens ou vídeos diferentes, para um público só, ou a gente pode ter um público só e ter dois públicos e testar um anúncio com esses dois públicos. Olha que legal. Então eu faço assim, eu não sei exatamente quem é o meu público. Eu entendi que tu falou que a gente precisa ver, testar e tal, blá, 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 mas eu acho ainda que meu público é classe A. Mas talvez ele seja classe B, agora fiquei na dúvida. O que eu faço? Eu pego um anúncio e eu faço um teste AB. Esse mesmo anúncio, com a mesma verba, eu mando para um público A e para um público B. E ele vai ficar rodando ali por 2, 3 dias. No final, o Facebook vai me dar um resultado, vai me mandar por e-mail, dizendo, olha, o teu anúncio, esse que tu colocou no ar, funcionou melhor com o público A. Então, tu para de gastar dinheiro com esse público B e começa a gastar dinheiro com o público A. Isso é uma ferramenta do Facebook.
Sabe aquele Facebook que vocês acham que é fácil, que qualquer um faz, que é só um postzinho? Isso é uma das ferramentas do Facebook. É de graça. O Facebook é muito complexo, né? Então existem e é muito necessário que a gente tenha essas conversas como a gente está tendo aqui agora. Entendimento que a ferramenta tem coisas que vão nos ajudar a vender mais, né? Que vão fazer com que a gente tenha resultados melhores, sem ter que pagar mais por isso. Né? Eu não preciso ficar testando no achismo. Eu faço um teste AB se eu tiver na dúvida e o próprio Facebook me diz, ó, para de gastar com esse público, comece a investir nesse aqui. Ou, esse foi tão bom quanto aquele, talvez tenta fazer mais um teste. Né? Então tem formas e formas. Eu posso fazer vários anúncios para vários públicos, eu posso fazer um anúncio testado entre 2 públicos, então dá para fazer muito teste. E isso tudo dentro da ferramenta do gerenciador de negócios é bem simples. E eu vou mostrar nas outras partes dessa live aqui que a gente ainda vai ter falando sobre público, tá? Não se preocupem. E isso aqui e vai longe, mas eu não vou ficar só na teoria não, tá? Eu vou mostrar na prática também, tá? Isso é exatamente o que eu tava falando agora aqui, né? A nona dica é aprender com a ferramenta, tá? Vocês precisam ser curiosos, né? Eu sei que ajuda bastante ter alguém aqui falando, como eu tô mostrando agora e como eu vou mostrar ainda na semana que vem, né? Mas a gente tem que ser curioso, né? Tem muita informação na internet. A gente tem que fugir desse botão impulsionar, porque ele é bom para quem está começando, mas ele não vai mostrar essa infinidade de coisas que o Facebook tem, tanto para os stories do Instagram, quanto para o Instagram, quanto para o próprio Facebook. A gente tem que conhecer a ferramenta que está à disposição. Estuda e entenda possibilidades. E aí eu deixei aqui em vermelho esse nome. Isso aqui tá tudo no material lá do SlideShare, tá? Eu já deixei aqui o link. Aqui ou aqui, não sei. Aqui. O link com esse material aqui que eu tô mostrando. E eu quero que vocês coloquem aí no Google de vocês mesmo, Facebook Blueprint é o nome, tá? E isso aqui talvez seja uma das coisas mais legais que o Facebook tem. O Facebook Blueprint é a plataforma do Facebook de ensino. É o lugar onde tudo que é a atualização que tem no Facebook sai. E mais do que isso, é onde as pessoas podem se certificar no Facebook. A gente pode fazer uma prova e ser certificado como para ser um profissional que entende lá de determinadas áreas do Facebook. Ou seja, é a universidade do Facebook. Lá tem desde como criar uma página até esses anúncios de remarketing, essa parte do Pixel, tudo que eu tô falando aqui para vocês tem como conteúdo, como aula dentro do Facebook. É a faculdade do Facebook. E que é o melhor, que é a parte boa, é de graça. Tá? O Facebook Blueprint não custa nada. Tem horas e horas e horas e horas de boas práticas e de aulas sobre redes sociais e sobre a ferramenta Facebook, Instagram e Stories. Quer mais? Ah, minha filha, pois é. Então, assim, é de graça, tá? Dê um Google aí, Facebook Blueprint. Não é obrigada a fazer a prova da certificação. A certificação não é de graça, tá? Ela é feita em dólar, inclusive. Eu não me lembro agora, eu acho que custam entre 70 e 100 dólares aí pra fazer a prova. Não significa que tu vai passar, né? Não significa. Mas se tu quiser ser certificado pelo Facebook, é possível, como um especialista no Facebook. E para estudar, para ser especialista no Facebook, existe essa plataforma que é o Facebook Blueprint. E isso é de graça, tá? Então, não deixem de ser curiosos. Tá de novo aqui, mas tá no material. Facebook Blueprint é o nome, tá? E é fundamental aprender a mexer na ferramenta. Isso vai fazer toda a diferença. Tem muita coisa. Eu não sei a ferramenta inteira do Facebook, tá? Olha, eu futrico, eu estudo, eu tô sempre lá no Blueprint lendo o que tá acontecendo de novo. Mas ela é muito complexa. É realmente muito, muito, muito complexa. E aí a última dica aqui, né? Planeje, comece e meça, né? A gente vai conhecer a ferramenta do gerenciador de anúncios e do gerenciador de negócios a partir da nossa próxima fase aqui. Vai começar... Isso aqui já é tema de casa, tá? Tema de casa pra semana que vem. A gente já tá falando há 45 minutos. Eu falei que eu ia ser rápida hoje, falhei, como sempre, né? Nunca consigo ser rápida. Isso aqui é tema de casa, tá? A gente vai conhecer na semana que vem a ferramenta do gerenciador de anúncios e do gerenciador de negócios, porque tem uma atualização desse último mês que vai precisar ter um gerenciador de negócios para poder fazer os públicos personalizados. A gente vai organizar mailing. Quem tem mailing aí com e-mail, telefone, nome, cidade de pessoas que já são clientes da marca,
comece a organizar, porque a gente vai usar na semana que vem, tá? Comecem a descrever essas personas, né? Quem vocês acham aí que é o público de vocês, né? Quem vocês acham, onde eles moram, que idade que eles têm, né? Como vocês veem essas pessoas, o que tipo de coisas elas consomem, além de produtos de vocês, né? Ou coisas que vocês vendem, né? Comecem a pensar e criar conteúdos criativos, já que a gente já falou que é isso aqui que vai fazer toda a diferença, né? Não adianta o caminhão de dinheiro aquele, se o teu conteúdo não for bom, se o teu criativo não for bom, tá? Começa a rodar uma campanha, bota lá R$2, vai medindo o resultado, vê o que é esse teste AB e tudo mais. E aí a gente vai começar, tá? Principalmente na semana que vem. Me mandaram uma pergunta aqui. Olha, eu consegui ver as perguntas hoje, hein? Dizendo o que eu ganho sendo um especialista no Facebook. Bom, na verdade, o que tu ganha depende, né? Por exemplo, se você trabalha com redes sociais, né? Muitas empresas, aqui no Rio Grande do Sul até eu nunca vi, mas em São Paulo elas pedem a certificação do Facebook, né? Para que seja um anunciante, para que tu trabalhe com isso. Né? Porque tem algumas coisas que são realmente muito, muito complexas, né? Só com a certificação que os caras conseguem contratar, tendo a certeza que a pessoa tem, né, expertise naquele assunto, né? Então, você não ganha especificamente do Facebook nada, inclusive ao contrário, a gente tem que pagar para se certificar, né? Mas tu ganha reconhecimento, né? E tu ganha aí, né, a chancela do Facebook que tu é um especialista naquilo que tu tá te propondo, porque as provas não são fáceis. Eu não fiz nenhuma prova ainda, eu tô estudando para fazer a minha primeira prova, né? Mas elas são bem complexas, viu? E não são baratas. E muita gente paga e não consegue passar. Então, se tu tem uma certificação no Facebook, o que tu ganha é ser um profissional muito diferenciado no mercado. Muito mesmo, né? Porque ela exige, sim, um grande conhecimento para te passar na prova, tá? Basicamente, é isso aí, né? Bom, o que mais a gente vai ver aqui hoje, só para encerrar? Muito prazer, gerenciador de negócios. Estava escrito aqui embaixo, deu erro, desculpa aí. Mas era o gerenciador de negócios. Essa aqui é a carinha do nosso gerenciador de anúncios. Se vocês nunca viram ele, dá uma olhadinha aqui, deixei lá no print, tá? O tanto de coisas que nós temos aqui dentro, olha, para futricar. A gente vai vir aqui, ó. Só isso aqui é o que tá gerando todas essas partes aí que a gente tá falando nessa live, tá? Só essa primeira parte aqui dessa coluna. Olha o tanto de coisa que a gente tem para conversar aqui nesse Facebook ainda. Então, esse aqui é o gerenciador de anúncios, tá? A gente vai ter aí dentro do gerenciador de anúncio aquela abinha ali de públicos, tá? E os públicos-alvos, né, que a gente vai escolher vai ter muito impacto no custo do nosso anúncio. A gente pode pagar 1 centavo ou R$1 ou até mais, né? Dependendo do que a gente escolher. Vocês não acreditam? Pois é. A gente pode ter mailing ou listas com leads quentes. Sabe aquelas pessoas... Vou voltar aqui pra mim. Sabe aquelas pessoas que, assim, você fez uma feira e capturou um monte de e-mail, um monte de telefone. Vai fazer o quê agora? Você vai ligar pra elas? Não, a gente vai botar elas dentro do nosso público personalizado. A gente vai pegar aquele mailing que tá aí no teu computador, numa planilha de Excel, e a gente vai subir ele no Facebook, e o Facebook vai procurar dentro da rede essas pessoas, e a gente vai impactar essas pessoas com um anúncio. É possível. Que legal, né? Isso é muito legal. Isso é o público personalizado dentro do Facebook, tá? Quando a gente pega coisas do nosso offline, às vezes você tem uma base de dados gigantescas com um monte de e-mail, um monte de telefone, joga pra dentro da rede e impacta essas pessoas online com anúncios. É possível fazer isso, tá? A gente vai ter um remarketing super otimizado também aqui dentro do gerenciador com o público personalizado, aí com o Pixel instalado. Isso é importante, que a gente vai ver semana que vem. A gente vai falar com pessoas que já conhecem a nossa marca, né? Então a gente tem possibilidade de conseguir vender muito mais e muito melhor, né? Ó, remarketing super otimizado, pessoas que já conhecem a nossa marca, porque já vi e quero, eu já conheço vocês, eu já sei do trabalho de vocês, eu já vi essa marca, eu quero comprar. Então a gente tem chamado público frio, morno ou quente, né? Qual desses aqui é o público que a gente tem que investir? Olhando assim é meio óbvio, né? Que era um público morno e o quente, mas o que a grande maioria das pessoas fazem, tá aqui, ó. A grande maioria das pessoas bota dinheiro em público frio.
E isso aqui, ó, é o que eu coloquei, um tráfego, né, de público frio, morno e quente, para saber em que fase as pessoas estão, né? A gente vai falar aqui com pessoas de público frio, pessoas que não conhecem a gente. Aqui a gente já vai falar com pessoas que estão muito mais engajadas no nosso negócio. Né? O público frio, né, é a maior parte das pessoas que vai até o nosso site e sai sem fazer nada. E aí a gente tá falando de 98%. 98% das pessoas que entram no nosso site vão embora sem fazer nada. Você acredita? É muita gente. Você já pensou quanto a gente poderia converter? Isso é um público frio porque a gente leva para o nosso site através de anúncios que falam com um público que não se interessa pelo que a gente está vendendo. Lembra aquela pirâmide que eu mostrei lá no começo que só 3% das pessoas estavam interessadas naquilo que a gente estava vendendo, né? Os outros 97% não estavam nem aí. Aí a gente levou essa gente para o nosso site, 98% das pessoas que entraram lá foram embora sem fazer nada. E a gente pagou para isso, né? Não foi de graça, não. Né? Teve esforço, teve trabalho e teve dinheiro investido em campanhas que não deram certo. Então a gente não pode trabalhar com esse público frio. Tá? O que é o raio do público frio, demônio? Então, o público frio são pessoas que você nunca falou com elas, né? São pessoas que sabem pouco ou não sabem nada de ti, né? À medida que tu vai acompanhando, né, as pessoas e vai namorando lá o teu tráfego, né, com conteúdo, né, com coisas de qualidade, as pessoas vão dando valor e vão começando a ficar mornas, né? E é aqui que entra a importância de usar o tipo e o canal de comunicação de uma maneira certa, né, para botar o nosso anúncio. A gente tem que corresponder ao interesse das pessoas, né? E aí que entra a parte do funciona na nossa vida como funciona nas redes sociais. A gente tem que conquistar as pessoas. A gente não conquista as pessoas parando elas e panfleteando. Vocês já passaram na frente de uma farmácia que tem um cara gritando na frente? Não dá um ódio às vezes? Tipo assim, eu não vou entrar. Às vezes eu não entro porque tem alguém gritando na frente. Tipo, eu não quero, né? Tem que me conquistar de uma outra forma. Tem que ser mais sutil, querido. Tem que me levar pra jantar antes, entendeu? Não é assim que funciona. Com a empresa é a mesma coisa. É exatamente igual. A gente não conquista ninguém no grito. A gente conquista as pessoas com o nosso conteúdo. Então a gente tem que fazer com que esse público frio vá aquecendo seu coraçãozinho, entendeu? Vá gostando daquilo que a gente está vendendo, daquela forma que a gente fala, né? Da maneira como que a gente coloca o nosso produto. E aí ele vai tornando-se um público morno e um público quente, né? O que mais coloquei aqui? Com a publicidade no Facebook, um público mais frio vai ser aquele vindo de um público guardado, que é um público que a gente pode criar, que é aquele público mais básico de quando a gente aperta o botão lá, que a gente vai criar com base em interesse local, sexo, né? Pessoas que moram em Novo Hamburgo, mulheres de 18 a 30 anos. São as pessoas que nunca ouviram falar nada da gente. Isso é o público mais frio de todos. É o público que a gente não quer trabalhar, tá? Talvez seja o que tu fez até hoje. Pode ser, né? Não temos culpa que até aqui, né, a gente veio assim, mas a gente vai melhorar muito isso aí, né? Vamos melhorar bastante, tá? Então a gente vai usar os públicos personalizados do Facebook para chegar nessas pessoas mornas e quentes. São pessoas que já visitaram o meu site, que já interagiram com o meu conteúdo, que têm um alto potencial de se inscrever para uma oferta ou comprar o nosso produto, tá? São pessoas que estão mais propensas a clicarem nos nossos anúncios, basicamente é isso aí. Eu não vou ficar falando com quem nunca ouviu falar de mim ou quem não tá nem aí pra minha história, né? Para aquilo que eu vendo, para meu produto, meu serviço. Eu vou falar com pessoas que realmente tenham intenção de comprar. Aqui, quando a gente entrar semana que vem, lá naquela coluninha de públicos, lembra que eu mostrei pra vocês? A gente vai cair nessa área aqui, exatamente. E a gente vai clicar em criar público. E a gente vai ter essas 3 oportunidades aqui. Público personalizado, que é o que eu tô falando até agora pra vocês, público semelhante e o público salvo, tá? Se você é novo aí, né, nos anúncios do Facebook, né, vai ver que tem várias opções de públicos. Pode ser bem intimidador lá o gerenciador de anúncios, né? Vocês viram que tem aquele monte de botão, né? Daí vocês pensam, olha, mas aqui só tem 3. Parece bem fácil, né? Só tem 3 públicos, será? Miga, vou contar pra vocês, não é fácil não. É bem complexo, tá? Mas dá pra fazer cada coisa legal. Dá pra fazer muita coisa legal. Dá pra atingir, assim, pessoas de forma muito específica mesmo. A pessoa que tá ali no momento de compra, tá? Então, o que vai acontecer? Quando a gente clicar naquele público personalizado, que é esse primeiro aqui,
vai abrir uma nova janela com todas essas opções. E cada uma delas que a gente for clicando vão abrir mais opções. Então vocês vão ver que a gente pode fazer um público personalizado. Isso aqui já é uma degustação da semana que vem, tá? Com arquivos de clientes, que é esse mailing que tá aí no teu Excel, com tráfego do nosso site, com atividades em aplicativos, com atividade offline, pessoas que interagiram com a nossa loja física por telefone ou outro canal offline, e envolvimento, pessoas que se envolveram no nosso Facebook ou no nosso Instagram, pessoas que já conhecem a nossa marca. Vocês viram que todos isso aqui são pessoas que já conhecem a nossa marca, né? Então a gente vai ver isso aqui na semana que vem. Hora da prática, mas só na parte 2. Ah, pois é. Muito obrigada aí por quem acompanhou agora. Muito sucesso nas campanhas. E eu vou deixar aqui o recado seguinte. Olha, fiz quase em 1 hora. Eu queria fazer em 40 minutos, mas não fui feliz aí, mas tudo bem, né? Acho que valeu a pena. Semana que vem, tá? Vou deixar o tema de casa. Que se vocês tiverem no computador de vocês aí um mailing, já aquele Excel com telefone, nome e tal das pessoas que já compraram da empresa, que vocês já coloquem ele aí numa pastinha, porque semana que vem a gente vai fazer essa parte aqui mais prática. A gente não vai ver tudo na semana que vem, tá? Não vou nem prometer, porque a ideia é fazer o máximo 1 hora de live pra não ficar muito cansativo também, porque vocês viram que é bastante informação, né? Por isso até eu quis fazer hoje essa parte mais teórica, pra que a gente não... Imagina se eu entrasse lá no gerenciador já, ia ficar uma galera boiando, né? Viajando na maionese. Talvez tenha gente que já tá num nível um pouquinho mais avançado, já saiba de tudo isso que eu falei, mas eu achei importante, né? Enfim, semana que vem a gente vai falar mais na prática sobre esses públicos personalizados. Eu vou entrar com vocês na ferramenta, mostrar como entra no gerenciador de negócios. Vai ter um detalhe que para criar esse público personalizado agora a gente vai ter que ter um gerenciador de negócios, além do gerenciador de anúncios, porque o Facebook tem várias outras plataformas por trás dele, né? Não imaginem vocês que o negócio vai ficar tenso, tá? Então, assim, tema de casa, olhar o Facebook Blueprint, aquele que eu mostrei para vocês, que é a plataforma de estudos do Facebook, a universidade do Facebook. Se tiverem esses mailings, já deixarem eles preparados, já futricar o gerenciador de anúncios, dá um Google aí sobre pixel do Facebook, e se vocês tiverem site, já começa a pensar em falar com um programador para que ele instale o pixel do Facebook de vocês, para que na semana que vem a gente possa já partir aí para os finalmente, tá? E começar a falar mais exatamente aí sobre a parte prática desses públicos personalizados, né? Se apavoraram? Eu tô vendo aqui, nossa, eu tô pasma. Bah, Dani, assim, ó, o Facebook é gigante, Eu não consigo, eu não sei mexer em tudo, tá? Eu tô aqui passando o conhecimento que eu tenho pra vocês, né? Tentando fazer isso de uma forma que seja fácil pra todo mundo, né? Mas eu não conheço tudo, tá? Talvez tenham coisas que vocês vão me perguntar que eu não vou saber responder. Eu vou ir atrás da informação, mas pode acontecer, tá? Mas, assim, eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenha ficado um pouquinho mais claro nessa parte dos públicos semelhantes e principalmente a importância dos públicos, né? Porque às vezes a gente pensa que é só um anúncio, é só um post, é só uma foto, é só botar dinheiro. Não é, né? O dinheiro é importante, óbvio, a verba, ela é importante, mas tem uma série de coisas, de questões que vão fazer com que a gente tenha ou não tenha sucesso, né? Venda ou não venda, né? Que vai determinar que a gente tenha aí o retorno que a gente espera com as redes sociais. E muitas vezes a gente pensa, ai, quero vender nas redes sociais, tal, não consigo. Às vezes a tua ideia é que tá um pouquinho errada, né? Tu tá ali com uma expectativa muito grande achando que vai vender, quando na verdade tu deveria estar investindo em relacionamento, né? Investindo em conteúdo, investindo em fazer as pessoas virarem aquele lead frio num lead morno para depois virar um lead quente, né? Fazer as pessoas se apaixonarem por ti, pela tua marca, pelo teu produto, pelo teu serviço, pelas coisas que tu vende, né? Eu sempre conto nos cursos, né, que é mais ou menos funciona como funciona na nossa vida. Que nem quando a gente baixa o Tinder, sabe o que é o Tinder? Sabe, né? O que é o Tinder? É aquele aplicativo de relacionamento, né? Onde as pessoas se conhecem. Então, quando a gente baixa o Tinder, é quase como fazer um anúncio, né? A gente coloca ali só a nossa foto e fala o que a gente tem de bom, né? E aí as pessoas vão nos conhecer ali, só baseado naquilo que elas estão enxergando naquela hora. Mas se a gente não tiver conteúdo para manter uma conversa depois que rola o match, né, que a pessoa gostou de ti, tu gostou da pessoa, se a gente não conseguir manter ela com conteúdo, mostrar que a gente tem interesses em comum, que a gente gosta de tais filmes, de tais músicas, né, que a gente vai conseguir levar um relacionamento adiante, o que vai acontecer?
a gente vai parar de falar com a pessoa. E pior, se a gente mentir que a gente gosta de uma coisa que a gente não gosta, tem uma hora que vai cobrar a conta, né? Tem uma hora que a pessoa vai saber, né, que o nosso relacionamento não tem futuro, né, querido? Que a gente precisa aí se conhecer conhecer uma outra pessoa porque não era aquilo exatamente que a gente estava esperando. Então acontece exatamente igual na empresa, né? A gente precisa aí, depois que dá um match ali com o cliente, precisa conquistar ele com o nosso conteúdo. É simples assim. Básico, né? Fácil. Então, tema de casa para essa semana, já falei. A gente se vê na semana que vem. Acho que também na terça-feira, muito provavelmente, com a parte 2 aqui dos públicos personalizados para anúncios. E aí a gente já vai entrar lá na ferramenta, tá? Então a gente se fala semana que vem. Espero que vocês tenham aproveitado. Fiquei muito feliz com os feedbacks da semana passada também. Gostei muito, inclusive por isso estou aqui novamente, né? Você jura, meu anjo? Vocês viram que eu vim, semana passada eu tava de plena. Essa semana eu vim com outra camiseta. Semana que vem tem uma nova. Não sei porquê, mas eu decidi fazer isso, tá? Não tem nenhum motivo. Foi aleatório, de verdade, tá? Nos vemos na semana que vem. Uma boa semana pra vocês. Muito conteúdo e vocês têm bastante coisa pra estudar. Eu vou cobrar semana que vem, tá? Semana que vem a gente se fala. Em boa Black Friday, aproveitem pra comprar bastante e pra vender bastante. Beijo.